Pablo Marçal confessou que mentiu, que ele mesmo não acredita nas coisas que ele diz. Ele deu uma entrevista para o Domingo Espetacular, uma revista eletrônica da Rede Record. E lá confessou, ele disse mesmo, ele disse que ele mentiu. Mas, segundo ele, todas essas mentiras seriam justificadas por um bom motivo, que eu vou falar para você lá no final. Bora então tentar te mostrar mais uma vez que você, cristão, não deveria seguir um coach. Ninguém deveria seguir, pelo menos essas ideias da maioria deles não são verdadeiras. E eu vou tentar te mostrar aqui hoje. E que eles mesmos, quer dizer, ele mesmo aqui está dizendo, ó, eu menti mesmo. Então vamos lá. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Gente, eu ia mostrar para vocês a própria entrevista, tá lá no YouTube, você consegue assistir. Coloca lá Pablo Marçal, Domingo Espetacular, mas aqui não consigo, eu até tinha gravado, estou regravando esse vídeo porque o YouTube deu direito autoral aí. Mas enfim, essa matéria aqui, ó. Pablo Marçal explica polêmicas recentes ao Domingo Espetacular. O empresário virou piada na internet ao se comparar a Ayrton Senna. Na realidade, ele virou piada, ele começa a virar piada por conta da história do helicóptero. Lembra? Que ele fala, oh, calma, o helicóptero lá, ele viu que estava com um problema e ele falou, calma, falou pro piloto, mas calma que eu tô aqui, fica tranquilo, faz o seu aí. Na realidade, tudo começa aí. Mas enfim, então, eu ia mostrar o vídeo para vocês, não vou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até falar o minuto do vídeo, e aí você pode conferir lá. No minuto 2.23, ele fala sobre a questão do Ayrton Senna e até disse que ele... Não, ali eu falei besteira e tal. E eu gostaria de acreditar que isso é sincero e espero que seja. O problema é o restante, né? O problema é o restante. Lá pelo minuto 2.51, ele disse o seguinte, eu não concordo com tudo que eu falo. Eu não concordo com tudo o que eu falo. Eu queria mostrar aqui no vídeo, para não dizer, você está tirando do contexto. Então, você pode conferir lá, aqui no YouTube, essa entrevista completa e ver se eu estou tirando do contexto ou não, tá bom? Você pode conferir lá. Mas ele fala isso, ele fala, olha, eu não concordo com tudo que eu falo. Ou seja, ele diz que ele não concorda, mas ele fala para chamar a atenção. Ele diz isso. Ele não crê que aquilo seja verdade, mas ele diz mesmo assim para atingir um alvo. Essa é a expressão que ele usa lá na entrevista. Chamar a atenção, como o entrevistador diz isso também. Se você assiste lá, você vai conferir isso. Aquele papo, né? Aí ele fala, aprendi a nadar em uma noite e depois já virei um atleta e tal. Tá lá no minuto 4. Aí o cara pergunta para ele, e aí, esse papo aí de aprendeu a nadar num dia, no outro dia você já se tornou um com a água e depois já estava disputando o triatlon. Aí ele diz exatamente assim, ó, o Pablo Marçal, era só para chamar a atenção. Ou seja, não é real, ele está confessando, era mentira. Aquele negócio de aprender num dia e nadar no outro é mentira. E aí a gente entra na questão, pastor, mas isso é bobeirinha. Não, não é. E vamos, aqui o negócio vai ficando um pouco mais sério, que é quando ele fala da questão do Pico dos Marins. O Pico dos Marins é muito próximo aqui da minha cidade, eu moro em Guaratinguetá. Tem uma base ali em que os donos dessa base que dão sustentação, que prestam socorro, ou melhor, que servem as pessoas que vão escalar o pico, os donos dessa base são da minha igreja. Então, assim, eu conheço muito ali, conheço essa história, enfim, eu conheço bastante isso aqui. Não estou falando, então, de uma coisa que, sabe, eu vi aqui de fofoca, Não, eu conheço esse caso aqui muito bem. E aí, ele falou algo muito sério, no minuto 5, a partir do minuto 5.47, mais ou menos. Ele disse o seguinte, que ele na realidade não sabia da questão do tempo na época. Lembra da época? Ele subiu lá, subiu no Pico dos Marins, e em época terrível, que não dá para subir, não dá. E vamos colocar essa matéria aqui, vai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Coach, vamos lá. Coach que colocou em perigo 32 pessoas no Pico dos Marins em São Paulo afirma que quem não quer correr risco, fica em casa vendo stories. Então, olha que coisa. Na época ele disse isso. Ele sabia que tinha risco. Agora, aí, nessa entrevista agora, ele já disse, se ele soubesse do perigo, ele não teria ido. Tá vendo a contradição? Tá vendo a mentira? Lá ele falou, não, tem risco mesmo e quem não quer correr risco fica em casa. Zombou ainda. Agora ele já falou, se eu soubesse, e aí colocou a culpa no guia. Colocou a culpa no guia. Então, olha, isso aqui é muito grave, né? É muito grave. E aí, lá na entrevista para o Domingo Espetacular, ele disse assim,
Quando o entrevistador perguntou, e aí, Pablo Marçal, colocou o pessoal em perigo, lá, situação de risco, aí ele respondeu assim, ué, tudo na vida é perigoso. Do tipo, e é mesmo, qualquer coisa é perigosa na vida. Você sair da rua ali, você pode, um cara bêbado te atropela. Mas espera aí, uma coisa bem diferente, por exemplo, você subir com o pessoal num lugar que você não conhece, você não entende, e diante de um perigo em que todo mundo fala, especialistas falam, ó, isso aí não é seguro. Esse pessoal mesmo da minha igreja, que está lá na base, que conhece, que mora lá, a gente de vez em quando fala, vamos lá. Não, agora não dá, não tem condição nenhuma de ir. Nessa época de chuva, não dá para ir. E ele disse que o guia não falou para ele. Ora, mesmo que isso seja verdade, ele está jogando a culpa no guia, uma coisa séria, uma acusação muito séria. Mesmo que seja verdade, ainda assim, estava claro que era perigoso. E a gente percebe isso aqui, ó, tem um videozinho aqui, esse aqui eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu ativar o som aqui. Ei, não está ativando. Não é esse vídeo não. Ele nem está mostrando para vocês aí, né? Vou mostrar para vocês aqui o videozinho dele. Aqui. Porque você vê todo mundo desistir, só tem um grupo subindo, eu sei no meu coração que dá pra subir. Vai ser a pior experiência de todas. Nós queremos instalar as bonitas com mais... Eu vou passar aqui para não ficar gastando muito tempo, tá? E aí a situação tá caótica, e aí alguém já começa a falar para ele, ó, isso aqui é perigoso. Vamos lá. Amor à vida de outras pessoas, que ele vai instalar tudo. Você já subiu? Então, qual que é o problema? Pablo, eu penso assim, se acontecer alguma coisa comigo, meus meninos. A moça está dizendo, e se acontecer alguma coisa comigo e com os meus meninos? Eu também não tenho menino. Eu também não tenho menino. Você tá aí, você tem a cara ou Tem que entender uma coisa, é mais fácil voltar. Eu tô disposto a, se não abrir a visibilidade, andando assim, ó, só no palmo, até achar, né? Ó, é mais fácil voltar, eu estou disposto, se não abrir a visibilidade, eu vou andar aqui, ó, só no palmo aqui, enfim, olha o que ele está dizendo. Você não corda, vai amarrar um no outro. Mas eu tô falando. Ó, ela está dizendo, eu já subi outra vez, não faz sentido isso aqui, ela está dizendo. Você confia em Deus? E esse é um elemento, eu vou falar disso mais daqui a pouco, esse elemento da fé, como que os coaches aderiram e se incorporaram o elemento religioso, o que é perigosíssimo, né? Mal usado, lembra de Jesus, Satanás falando para Jesus? Vai com fé, pula aí. Tenta, pula Deus, você não é, prova que você tem fé, pula daí. Aí ela fala, ó, não tentará o Senhor teu Deus, ainda respondeu assim ainda. Enfim, e aí, aqui na matéria, a gente lê uma coisa interessante. Ó, ele falando, isso aqui a gente já leu aqui. Eu sei no meu coração que dá para subir, vai ser a pior experiência de todas. Porque a ideia do coach é justamente essa. O coach é o treinador que vai te levar além dos seus limites, que vai te levar a tirar da zona de conforto, a quebrar os códigos negativos que te limitam e por aí vai. E tem um fundo de verdade nisso mesmo. Tem um monte de gente que não faz um monte de coisa por conta de crença errada. Isso é verdade. Mas, na minha opinião, eles levam isso para um extremo e se torna uma mentira. E aí, na época, a crítica dos bombeiros. Ó, vamos lá. Os bombeiros que participaram do resgate criticaram a ação do coach. Afirmaram que foi totalmente irresponsável. Ele foi totalmente irresponsável. Dá para vocês lerem aí, né? Subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamento é colocá-las sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente viu no Pico dos Marins. Essa foi a pior ação, afirmou Paulo Roberto Reis. E aí ele chamou, o resgate foi acionado, os bombeiros foram, e o Pablo Marçal disse que foi só por precaução. Claro que ele tem que afirmar que foi por precaução, porque se ele pode, se ele é o cara, se ele arrebenta, se ele é o melhor, que o Ayrton Senna, que não sei quem lá, se ele é o melhor que todo mundo, então vamos provar os nossos limites. E aí era questão de lógica que eles não poderiam chamar o bombeiro, porque aí fracassou a missão, ou seja, nós não conseguimos. Um coach nunca pode dizer, puxa, eu não consegui, não deu certo. Então, foi por precaução. E, enfim, olha lá, ó. Eu não recuei até agora nada aí nesses últimos anos, desde quando eu trabalhava de atendente de call center. Não me lembro de nenhuma coisa que me propus a fazer que eu não consegui fazer. Então, tá vendo? Esse é o lema.
eu consigo tudo. Se eu consigo tudo, tá fechado o tempo, mas com o poder da mente, da crença, a gente vai chegar lá. E aí, eu consigo. Se ele consegue sozinho, não fazia sentido chamar o Corpo de Bombeiros. Então, por isso que ele disse que chamou só por precaução. Mas aí, aqui, ó, vamos ler. Marçal alegou em uma rede social que a intervenção dos bombeiros foi feita por precaução. A corporação contesta. O Corpo de Bombeiros não faz trabalho de precaução. Somos um órgão público que atende a emergência. Recebemos um chamado para mais de 30 pessoas perdidas, sem equipamento, debaixo de chuva e pedindo apoio de resgate no Pico dos Marins. Foi isso que o bombeiro foi atender. Evitamos uma tragédia. Então, é grave isso, porque aqui no vídeo, nessa entrevista concedida a... Opa, deixa eu tirar aqui, tá saindo o sonzinho. Deixa eu tirar... Porque nessa entrevista concedida ao Domingo Espetacular, ele disse que, ó, eu não sabia. Se o guia avisasse do perigo, eu não teria subido. Mas lá naquela época, foi o bombeiro resgatar, ele falou que foi por precaução e ainda depois disse, ó, quem não quer correr isso, fica em casa. Então lá ele falou isso, agora ele já mudou o discurso. Então assim, é terrível. Isso aqui é muito grave, é muito sério, ou seja, me parece que ele continua mentindo. Então, é um negócio que a gente tem que levar em consideração. Deixa eu fechar aqui. Esses absurdos que ele está falando aí. Então, para mim, ele mentiu, confessou que mentiu, mas ainda mentiu de novo, né? Então, como é que você pode acreditar em alguém assim? Outra coisa que ele falou na entrevista, no minuto 7.04, ele confessou que não pilota avião. Aí, na matéria, mostra o entrevistador junto com ele, e ele não tá, aí o entrevistador diz assim, ele aqui não está pilotando, porque ele está tirando o brevet dele ainda. Ou seja, então ele não pilota, ele não pilota mais que o Senna, porque ele não pilota. Mas enfim, vamos para o final desse vídeo aqui. Lá no minuto 8.10, ele disse o seguinte, sim, eu virei piada, mas é uma piada que não para de prosperar. Uma piada que não para de prosperar. Ou seja, ele está dizendo, eu menti sim, mas eu ganhei dinheiro. Que ele mente, não há dúvida, ele confessou. A minha pergunta é o seguinte, se ele acredita na mentira ou se é só por marketing. É só por marketing. Por quê? A gente sabe disso, que essa estratégia, falem mal, mas falem de mim, de chamar a atenção da maneira mais absurda possível, é uma estratégia que as pessoas, artistas, se utilizam constantemente. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo nessa matéria aqui, deixa eu abrir. Dá uma olhadinha nessa matéria aqui. Andressa Urashi admite que mentia toda semana para ganhar destaque na mídia. Quer ver? Vamos só ler um trechinho aqui. Vamos aumentar aqui. Inventei um namoro lésbico que queria ficar mais famosa que a campeã do Miss Bumbum. Então decidi beijar a que tinha ficado em terceiro lugar. Não houve nada que eu não tenha pensado em não fazer. E a gente sabe disso aqui, eles mentem mesmo, fazem essas loucuras para chamar a atenção. Mais uma vez, é um lema do marketing, falem mal, mas falem de mim. Lembra também do Kid Bengala, um ator, né, de filme adulto? O Burger King contratou o cara. E aí, todo mundo começou a falar, mas o próprio Burger King falou, epa, falem mal, mas falem de mim, nem sempre, viu? Aqui foi exagerado, eles retiraram a propaganda. Mas na maioria das vezes, isso funciona. Eu tenho alguma polêmica com essa expressão aí, com essa máxima, mas é verdade que ela funciona mesmo. Falem mal, mas falem de mim, fazer coisas escandalosas, mentir, como ele confessou aqui que mentiu, para chamar a atenção. Por exemplo, falar que é melhor que o Senna, um cara extremamente querido pelo brasileiro. É óbvio que uma coisa dessa, falar um negócio desse ia chamar a atenção. Quando você fala uma coisa absurda, aí chama atenção. Então, ele sabia que isso ia chamar atenção, e é isso que ele está mostrando no vídeo. Olha, menti mesmo, mas porque eu tinha uma mensagem. É isso que ele está dizendo. E aí ele falou assim, ó, no vídeo, na entrevista ao Domingo Espetacular, eu gosto que falem de mim, pois eu tenho uma mensagem. Seria mais ou menos assim. Eu falo 9 mentiras para falar a verdade na 10ª. Eu minto para chamar atenção e falar a verdade nos meus cursos. O mentiroso tradicional seria o contrário. O que é um mentiroso tradicional? Porque quando a gente fala do mentiroso,
eu falo, poxa, essa igreja aqui é mentirosa. Aí o cara fala um monte de verdade, cita um monte de verdades que a igreja fala. E aí a gente sempre explica, o mentiroso ele não mente em tudo e de maneira explícita. O mentiroso tradicional, ele fala 9 verdades para mentir na 10ª. O Pablo Marçal diz não, que é o contrário. Eu falo 9 mentiras para na 10ª eu falar a verdade através dos meus cursos pagos. O que eu não vejo nenhum problema, que é transmitir conhecimento, é que o método fica estranho, porque se ele mesmo está confessando que mente, que faz de tudo para ganhar dinheiro, porque ó, eu sou uma piada que prosperou, ou seja, desde que eu prospere, vale a pena mentir. Eu sou uma piada, sou piada, mas eu ganho dinheiro com isso. Eu estou ganhando dinheiro com isso, com essas mentiras, estou chamando a atenção, estou ganhando dinheiro. Então, desde que eu faça isso, vale a pena. Aí como que você pode acreditar, então, um cara que tem esse preceito, eu posso mentir para ganhar dinheiro, que aquilo que ele fala no conteúdo dele também é verdadeiro. Como que a gente fica numa situação dessa? Então, assim, eu às vezes fico na dúvida se ele disse no vídeo dele, eu não concordo comigo muitas vezes. Eu fico na dúvida se ele não concorda mesmo com as coisas que ele fala. Quando ele diz que ele é melhor que o Senna, que o Salomão, ele falou isso também, lembra? Será que é só marketing ou um pouco disso ele acredita nisso mesmo? Um pouco, provavelmente ele acredita, porque para colocar a própria vida em risco e tentar subir o pico dos marins, ainda colocar a vida de outros, é óbvio que ele acreditava. Ele acreditava que ele é o fera, como ele escreveu lá, tudo eu consigo na minha vida, nunca eu desisti. Então tem um pouco disso aqui, sabe, desse negócio aí de, ó, o Senna, eu sou melhor que o Senna, é um exagero, mas me parece que tem um pouco disso que ele acredita mesmo, que ele acredita nessas coisas, que ele é o cara, que ele é fera, enfim. Independentemente disso, como que se pode confiar em alguém que mente explicitamente e diz que mentiu para chamar a atenção? Sobre os cursos, sobre ou melhor, sobre as ideias dele. Eu fiz um vídeo explicando que não dá, são impossíveis, matematicamente impossíveis de se concretizar. Foi um vídeo que eu fiz sobre, ele fez um comentário sobre o LeBron James, acho que foi o LeBron James mesmo, um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Ele errou uma cesta e aí surgiu um comentário lá sobre aposta. E aí ele soltou um comentário que esse comentário reflete muito da crença dele, porque eu li o livro dele, tá? Não estou falando aqui porque peguei um corte, não. Li o livro inteiro, fiz um resumo, li o livro também, um livro em que ele fala que a Bíblia tem erros. Esse, na realidade, ainda comecei a ler, não terminei. Logo no começo ele diz isso, é um livro que ele escreveu juntamente com outra pessoa, que a Bíblia tem erros. E aí cristãos seguindo uma pessoa dessa. Enfim, então eu não peguei um cortezinho, eu li livro dele, assisti palestras inteiras. Uma, por exemplo, lá que ele deu na Batista da Lagoinha. Para não falar, você pegou só um trecho. Não, assisti tudinho e mais do que isso. Conheço bem as crenças que ele professa, porque ele vem de igrejas neopentecostais, como vários coaches que creem na teologia da prosperidade, que tem como um dos seus pais o Kenneth Hagin. Nem estou dizendo que ele especificamente leu, mas as pessoas que o influenciaram, essas pessoas leram. E eu já li muito as coisas do Kenneth Hagin, que é aí o pai moderno da teologia da prosperidade. Então assim, não estou falando aqui de uma coisa, peguei um trechinho, não, é óbvio, você pode falar, pastor, você está errado, mas eu fiz o dever de casa. Eu fiz o dever de casa, conheço bastante e acredito que esses ensinamentos são perigosos e não são verdadeiros. Então assista esse em que eu falo sobre essa fala do Pablo em relação ao LeBron James e eu tento mostrar, matematicamente é impossível o que ele fala. É impossível de acontecer. Eu creio, para a gente encerrar, eu creio que muita gente... Quem são as pessoas que são atraídas pelos coaches? Esses coaches que prometem, todo mundo vai ser rico, siga aqui o meu método, que você vai ficar rico. Eu creio que essas pessoas são pessoas gananciosas. E uma vez eu li um economista, ele disse o seguinte, eu li um artigo de um economista em que ele disse o seguinte, quando a ignorância se junta com a cobiça, as coisas ruins acontecem. Então as pessoas... elas têm fazem do dinheiro um ídolo. O dinheiro é uma coisa maravilhosa, é uma bênção. A Bíblia descreve o dinheiro de maneira positiva. Mas a Bíblia também fala que a cobiça, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então seria mais ou menos assim. Os coaches, esses coaches que prometem essas coisas aí, que todo mundo vai ficar rico, e siga o meu método que vai ficar rico, eles são como traficantes. Eu não estou dizendo que o que eles fazem é criminoso. De maneira alguma, eu já vi gente falando isso. O que os coaches fazem, isso aí deveria ser criminalizado de forma alguma. As pessoas são livres, elas devem comprar o que ela quiser e a gente deve fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, faço um vídeo explicando, isso é errado, e as pessoas são livres para julgar e elas são maduras o bastante e são adultas para julgar o que elas querem. O governo é o pai da gente, não. Então não tem nada de crime, tá? Então estou usando aqui a expressão. Os coaches, muitos coaches, são como traficantes. Em que sentido? Não que estão cometendo crime, mas são traficantes no sentido de
Eles lucram com o vício das pessoas. Lucram com o vício das pessoas, com a fraqueza das pessoas. O traficante de droga é isso, ele lucra com a fraqueza da pessoa, o vício da pessoa. E os coaches, muitos coaches que prometem essas coisas todas muito cabulosas aí, lucram com a fraqueza, o vício das pessoas, que é o amor ao dinheiro. E assim, antigamente você tinha os palestrantes motivacionais, aqueles caras que iam até as empresas e chegavam lá e falavam: você não é lagartixa, você é um jacaré, e por aí vai. Aquelas palestras motivacionais, e aí gritava, enfim, é o que você vê os coaches fazendo. Então a diferença, né? O coach, então, é uma evolução daquele palestrante motivacional de antigamente, com algumas diferenças. Que aquele coach, aquele palestrante de antigamente, que era o coach da época, primeiro que ele estava mais restrito à empresa, eles iam às empresas. E hoje os coaches abraçaram esse terreno, que é a internet. Segundo, que o coach de antigamente falava o seguinte, ó, pense positivo, se você pensar de maneira positiva, tudo é possível. De maneira resumida, era basicamente isso. Os coaches também, os coaches modernos. Só que não tem a expressão pensamento positivo. Por quê? Os coaches incorporam muitos deles, um lado espiritual. E aí substitui a palavra, substitui pensamento positivo por fé. Mas na realidade continua sendo pensamento positivo. É que lá antigamente o pensamento positivo era o seguinte: pense de maneira positiva, o universo vai conspirar a seu favor. Tem um livro chamado O Segredo que explica isso. Ou então pense de maneira positiva, porque a força está dentro de você. E essas coisas, né, não funcionam muito tão bem assim, não é a maioria do povo que compra. Principalmente no Brasil, que é um povo religioso. Religioso no sentido de um povo que crê em Deus. Agora, quando você fala, olha, você vai ser rico porque você é o bichão, porque Deus te faz o bichão, porque Jesus é a força, pense de maneira positiva, porque Jesus vai chancelar aí os seus objetivos. Então, essa é a diferença. O palestrante motivacional, o pensamento positivo era com base nele mesmo. E o coach, o pensamento positivo, é chamado de fé. Mas não tem a ver com a fé bíblica. Na realidade, é pensamento positivo ainda, só que agora com cara gospel. Então, essa é a questão. E muitas pessoas foram para essas igrejas da teologia da prosperidade, foram frustradas, enganadas, e não conseguiram prosperar do jeito que foi prometido lá. E aí, cansados de igreja também, viram em muitos coaches essa espécie de igreja, em que os coaches é um novo pastor, só que é um pastor sem igreja. E é o que as pessoas mais amam. Elas querem ter esse ar espiritual, elas querem essa coisa, tem essa coisa da fé, de Jesus, mas não o Jesus bíblico, não a fé bíblica. E não querem frequentar uma igreja. Então, esses coaches que surgem lá do palestrante motivacional, saem dos palestrantes motivacionais, que são uma evolução do palestrante motivacional, esses coaches religiosos, isso aí pegou demais, encaixou certinho no coração do brasileiro, e por isso eles fazem tanto sucesso. Mas, na minha opinião, como ele mesmo diz, nem ele acredita no que ele fala, não sou eu que vou acreditar. Portanto, meu conselho para você é fique longe, porque isso aí tem fé cristã, misturado com outra coisa, aí acaba não sendo mais fé cristã. Alguns conceitos cristãos, tem mesmo conceitos cristãos na fala deles, conceito cristão misturado com pensamento positivo, com psicologia, e aí essas misturanças aí geram esses coaches, que na minha opinião, o que eles ensinam não é verdadeiro, é anticristão, é contrário à fé cristã. Portanto, meu conselho é fique longe, porque isso aqui é que é verdade. E como eu disse, fica muito difícil acreditar em alguém que diz claramente, ó, eu virei piada, mas fiz de propósito, menti mesmo, eu não concordo com o que eu disse, eu falei que tenho piloto, mas eu nem tenho brevet, mas tudo isso é para chamar a atenção. Como que dá para confiar nisso? Alguém que diz exatamente assim, minto mesmo. E como que aqui eu sei que ele está falando a verdade e lá não? Se ele mentiu aqui, como ele disse, virei uma piada, mas estou prosperando. Menti, mas estou ganhando dinheiro. Como acreditar em tudo que essa pessoa fala? Quando que ele está falando a verdade? Isso que é o problema de alguém que é deliberadamente, que confessa que mentiu. Como acreditar nele? Para mim não dá. Mas assistam meu vídeo, vou deixar aqui para vocês, assistam meus vídeos que eu tento mostrar. Não dá. O que ele fala também nos livros não é verdade. E nem estou dizendo que ele não acredita, eu acho que ele acredita no que ele escreve, tá? Mas eu não acredito e tentei mostrar que é falso. Assista esses vídeos, vamos deixar aqui para vocês. Deus abençoe, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.